Amados, temos uma mensagem da palavra sobre a qual eu coloquei o título Jesus e a organização religiosa. Jesus e a organização religiosa. São duas coisas distintas, diferentes. Por isso, o título Jesus e a organização religiosa. Nós estamos diante desse período, neste período tão abençoado, agradável, precioso, que antecede o Natal. Antecede a celebração da manifestação do Senhor Jesus em carne. Nós falamos que celebramos o nascimento do Senhor Jesus e o fazemos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus é eterno. Ele sempre existiu, Ele existe e Ele vive e reina e sempre existirá. Por isso a Bíblia chama esse acontecimento, esse milagre que Deus operou. A Bíblia chama de a manifestação de Jesus em carne. A manifestação da pessoa de Deus no Filho em carne, nascendo como um bebê de uma mulher. Então, Jesus e a organização religiosa. Para isso, eu quero ler com vocês um capítulo de João, o capítulo 9 de João. No capítulo 9 de João, é relatada a experiência de um homem com o Salvador. Um encontro de Jesus com um homem, um ser humano, e o que acontece na vida deste homem. Este capítulo relata a experiência, o progresso que ocorre desde que ele conhece e até o ápice que nós vamos destacar da experiência de Jesus com este homem, deste homem com o Senhor Jesus. Trata-se da cura de um cego de nascença. Um cego de nascença, que é o capítulo 9 de João. Eu quero lê-lo, o capítulo, e fazer alguns comentários. Existe na descrição, isto não está na Bíblia, existe na descrição da tradição da história judaica, a informação de que os rabinos, eles ensinavam para o povo de que um cego de nascença só poderia ser curado quando o Messias viesse. Então, eles ensinavam isto para o povo, que somente o Messias teria o poder de curar um cego de nascença. E este dia chegou. E ao invés de eles, a organização religiosa que eu estou chamando aqui, reconhecerem o Messias, nós vamos ler como que eles o rejeitaram. Não reconheceram Jesus como o Messias, apesar deste milagre. Lemos assim em João 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo.
O cego obedeceu. O cego exerceu fé. Por que o cego poderia pensar, por que agora eu vou? Porque alguém passou lama nos meus olhos e me disse para eu ir lavar-me. Por que eu vou fazer isso? E a crer que assim serei curado. Mas ele decide fazê-lo. Ele decide obedecer, ele decide exercer fé, e esse é o ato que traz o milagre para a vida dele. O fato de ter se encontrado com Jesus e o fato dele ter obedecido, exercido a fé, ter ido se lavar como Jesus havia ordenado. E ele volta vendo. Um milagre que só o Messias faria. Jesus se revelando ao povo como o Messias, curando um cego de nascença. E aí vem o desenrolar da consequência do choque entre Jesus e a religião. Porque Jesus, amados, sempre lembrando, nós estamos diante do Natal. Jesus, ele não trouxe uma religião nova. Você, quando converteu-se a Jesus e deixou a tua religião para segui-lo, você não trocou de religião. Você abandonou a tua religião para ser um discípulo. Você deixou de ser parte de um bando de religiosos para passar a fazer parte de um grupo de discípulos. Nós não somos de uma religião, nós não somos religiosos, nós somos discípulos de Jesus, que nos organizamos como uma igreja local, mas não é uma religião. Nós não seguimos homens, nós não seguimos preceitos estabelecidos por homens, não. Nós seguimos uma pessoa, a pessoa do Salvador. E aqui vem o choque que ocorre, sempre de novo, que se repete entre Jesus o Salvador, alguém que se converte a Ele, e a organização religiosa. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Este era um procedimento da religião. Levar aos fariseus alguém que havia sido curado. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ser. Ele respondeu. Ele pôs lama sobre meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Não guardava a religião. Não obedecia os preceitos da religião. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Jesus gerou divisão. Esta é uma das surpresas a respeito da pessoa de Jesus. Jesus disse, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. Porque a partir de quando alguém se entrega, se converte a Jesus, gera divisão entre ele e os outros, entre eles e a religião. Muitas vezes, dentro de uma casa, existe a divisão, dentro de uma família. Aqui gerou-se
e houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade. Diante de Deus nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Você pode dizer o mesmo? Eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora o vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Aqui ele já está ensinando. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. E o expulsaram. Isso significa que o expulsaram da sinagoga. Isso significa que o expulsaram no meio deles. E o expulsaram significa que ele foi expulso da religião. A religião e o discípulo. Os religiosos e os discípulos não se misturam como água e óleo. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Eu creio, Senhor, e o adorou. Ele reconheceu em Jesus o Cristo. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Veja o enigma desse versículo.
Eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aquele que é religioso, que diz que sabe, que enxerga, esse é o cego. E quem que torna a ver, quem que passa a ver, é aquele que crê. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Eles entenderam o recado. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O religioso precisa enxergar-se cego, reconhecer que é cego, reconhecer que a religião não é o caminho para o Pai. Mas eles não quiseram aceitar. Os próprios discípulos tinham dificuldades, por vezes, de entender o que Jesus estava ensinando. Aquilo que Jesus havia trazido. Numa ocasião eles disseram, mostra-nos o Pai. Ele disse, Felipe, eu e o Pai somos um. Numa outra ocasião eles disseram, mostra-nos o caminho, mestre. E ele disse, eu sou o caminho. Então, para a nossa mente religiosa, é um choque. Mas você e eu, nós precisamos ser totalmente purificados da mente religiosa. Totalmente libertos da religião humana. Porque o homem, ele cria a religião. O homem, ele cria as religiões. Mas elas não levam a Deus. Por isso Deus enviou o seu Filho. Para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o caminho que Deus estabeleceu, isso nós celebramos no Natal, foi tornar-se um ser humano para nos salvar. E nós reconhecermos nele o Cristo e o seguirmos. E sermos livres da religião e fugirmos de todo o ranço, de toda a aparência da organização religiosa, do tradicionalismo, e nos mantermos vivos, ativos, próximos a Deus, seguindo o Salvador e somente a Ele. E nos unindo como discípulos para seguirmos juntos, para juntos também anunciarmos que a salvação é nele e somente nele, na pessoa dele. O mundo rejeita isto. O mundo quer nos acusar de que nos achamos melhores, não é mesmo? E nos expulsam, nos rejeitam, nos discriminam. Nós tivemos no noticiário nessa última semana, o problema que é para o mundo, o cristão, o crente em Jesus. Mas de alguma forma Deus fez o milagre de um discípulo ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Mas não quiseram. Fizeram de tudo que podiam. Deus quis que fosse confirmado e foi. Por quê? Porque o mundo rejeita o discípulo. O mundo até se acerta com a religião. Mas a religião nos detesta. O mundo nos detesta. Nós, como este homem que foi perseguido, foi expulso da sinagoga, nós também somos, quando eu digo nós, igreja, nós também somos perseguidos pela religião.
Nós conhecemos bem o ministério, já aprendemos a conhecer aqui na nossa igreja local, o ministério Portas Abertas. E o ministério Portas Abertas relata o quanto a igreja ao redor do mundo, nos países, está sendo perseguida. O quanto nossos irmãos e irmãs na fé estão sendo perseguidas por causa do nome de Jesus. Como este homem. Eu tenho orado diariamente a agenda de oração da missão Portas Abertas. Tenho uma agenda mensal, diária. Eu tenho orado. E o que mais aparece é a perseguição da igreja em países onde o islamismo domina. O Islã, os muçulmanos, os religiosos, uma religião. Persegue e mata os cristãos. A religião e Jesus não combinam. E essa experiência grandiosa, a partir de um milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa simples, sofrida, nos mostra isto. De como que gerou a divisão entre aquele que quer seguir a Jesus e a religião. Então, quando você não é compreendido como um discípulo, querem chamar você de religioso, diga: não, eu não sou religioso. Eu sou um discípulo. Eu sigo uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Eu faço parte de um grupo de discípulos. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. E Ele é o meu norte, a pessoa dele, e não uma religião. É esse que é o desafio que fica para nós. Também no período, na véspera anterior ao Natal, de lembrarmos disso. Jesus se fez homem para libertar o homem da religião, para que todo homem pudesse ser liberto da religião, salvo da religião. E como este homem, você e eu, nós, conhecendo Jesus, crendo nele, nós teremos um progresso. Veja o progresso que esse homem teve. Eu quero destacar isso e concluir. No versículo 11 de João 9, é o primeiro passo. No versículo 11 diz assim: ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Foi o começo, o primeiro passo. Um segundo estágio, nós vemos no versículo 17. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Ele passou a ter uma compreensão da pessoa de Jesus. Mais um degrau nós encontramos no versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Agora ele já está começando a reconhecer a divindade em Jesus. Porque Jesus é Deus. E no versículo 38, a afirmação dele, que aquece os nossos corações. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. A experiência deste homem com a pessoa de Jesus. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã, na tua experiência com ele, com o Salvador. E não deixe que preceitos humanos, não deixe que práticas religiosas, não deixe que influências humanas interrompam, atrapalhem a tua relação forte, pessoal, intensa, eterna com o Salvador. Amém?